a nossa alma é imortal, ok? Se você é católica ou católico, não fique ouvindo aulas de doutrina religiosa de outras religiões. Aprenda com a Igreja Católica, aprenda com o catecismo da Igreja e etc. Se a Igreja Católica, inspirada pelo Espírito Santo, assistida pelo Espírito Santo, 2000 anos, os papas, os santos, os doutores, não é? Ensinam para nós que a alma é imortal, acabou, não fica procurando mais conhecimento em outras religiões. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia eu vou falar a respeito da imortalidade da alma. Vida após a morte é tema da série Sagrado, sob o olhar de diferentes doutrinas religiosas. Devemos acreditar que existe uma vida espiritual e eterna? A filosofia budista diz que sim, pois que a base da filosofia budista são os sucessivos renascimentos. Olá, sou Maria Carolina e este é o programa Espiritismo na Rede. Hoje, com Vanderlei Ferreira, conversaremos sobre a imortalidade da alma. Qual a importância da ideia de imortalidade da alma para a ética espírita? A importância da comprovação da imortalidade da alma atua diretamente nos atos de nossa própria existência atual. Então, vamos falar sobre a imortalidade e sobre a alma. Olá, Ubiratã, tudo bem com você? Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui, então, para falar sobre a nossa doutrina. Ubiratã, existe algo que sobreviva à morte do corpo físico? O homem não é um ser eminentemente físico. E desta forma, ele não morre. Quem morre é o corpo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia eu vou falar a respeito da imortalidade da alma. Sobre a nossa doutrina. E quando eu falo alma, estou falando de espírito. Sobre a nossa doutrina. Aquela parte imaterial do homem que sobrevive à morte do corpo. Sobre a nossa doutrina. Porque há alguns que sustentam que
o espírito não sobrevive. O espírito fica em estado de dormência, aguardando a ressurreição. Mas a Bíblia não explica isso. Isso é doutrina extra-bíblica, contra a bíblica, antibíblica. A alma é imortal. E a nossa doutrina? A crença na existência e na sobrevivência da alma após a vida na Terra está presente nas principais religiões que surgiram tanto no Oriente quanto no Ocidente. Aquela parte imaterial do homem que sobrevive à morte. Todas as obras que registraram a sabedoria dos grandes pensadores da humanidade afirmam a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Confirmando a doutrina da imortalidade. O francês Allan Kardec, codificador do Espiritismo, afirma: há espíritos e eles habitam o universo, sobrevivem à matéria. A alma é imortal. A nossa doutrina? A alma é imortal. Você é um espírito imortal, filho de Deus. A alma é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal.
falar sobre a imortalidade e sobre a alma. Olá, Ubiratã, tudo bem com você? Tudo bem. Mais uma vez estamos aqui então para falar sobre a nossa doutrina. Ubiratã, existe algo que sobreviva à morte do corpo físico? Sem dúvida nenhuma. O homem não é um ser eminentemente físico. E desta forma, ele não morre. Quem morre é o corpo. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia eu vou falar a respeito da imortalidade da alma. E quando eu falo alma, eu estou falando de espírito, aquela parte imaterial do homem que sobrevive à morte do corpo. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Confirmando a doutrina da imortalidade da alma. A alma é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Mas o espiritismo, através da mediunidade, demonstra. Mas o espiritismo, através da mediunidade, demonstra. As imagens que você vai assistir a partir de agora são chocantes. José Pedro de Freitas, o Zé Rigó, teria sido o primeiro médium brasileiro a receber o espírito do médico alemão Adolf. Vai cirurgia espiritual. Fala mais alto! Fala! 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 Tô derrotado! Fala! Uma noite dessa, eu adormeci e nesse momento eu me vi projetando fora do corpo. E na nossa parede, na parede lá de casa, a parede desapareceu. Eu deitava de bruços sob esse tapete, comandos específicos de oração e clamor. Depois, o meu espírito saía do corpo. O meu espírito saía. Foi quando aquele homem, se movimentando naquelas imagens, veio falar comigo, como se ele tivesse saído da fotografia. Naquele momento ele veio e começou a dizer: eu sou Renoir. Estou me apresentando a você, porque eu vou começar a trabalhar com você. Ela me observou, virou-se para mim e me disse: por favor, peço-te que vá e diga à humanidade, lhes diga isso. Mas por favor, fale, não se cale. Diga-lhes que não ouçam minhas músicas, que não cante minhas músicas. Por favor, lhes diga para que não venha a este lugar, lhes diga que o inferno é agora real. meu pedido, concentrada na minha voz, sabendo que sou alguém que você conhece, em quem confia. Vai voltar ao momento do passado.
a verdadeira dimensão da enorme desigualdade no Brasil. Um estudo do IBGE confirma o desnível social entre as famílias brasileiras. Não importa a renda nem o número de pessoas. As famílias brasileiras gastam quase todo o orçamento só com moradia, comida e transportes. A constatação é de um estudo do IBGE que traçou um perfil das despesas familiares no país. As diferenças também aparecem quando se leva em conta a cor, a escolaridade e até mesmo a religião. E os espíritas ganham quase o triplo do que os evangélicos pentecostais. Ganham quase o triplo do que os evangélicos pentecostais. Ganham quase o triplo do que os evangélicos pentecostais. Nós passamos um espírito tal de virar o jogo. Eu falei assim, olha, nós vamos virar o jogo. Em 3 dias nós vamos fazer hoje, amanhã, sábado e domingo, o que nós não fizemos nesses outros dias. Agora vocês têm que passar espíritos regionais. O que nós temos que fazer? Não é agora com a crise que a gente, o Clodomir, vai, como se diz, recuar. Não, muito pelo contrário, porque a crise só se vence com o quê? Com a fé. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. É ou não é, Clodomir? Entendeu? Sim, senhor, tá ligado. Não é legal isso? Arrebenta, tá ligado. Então agora é o momento da gente apinhar as igrejas. Agora é o momento da gente trabalhar. Pô, é muito forte, não é? Então a gente tem que virar o jogo, passar esse espírito pros pastores agora, como eu já passei. Pô, vai arrebentar, rapaz. O momento propício pro uso da fé. A gente vai pregar isso hoje, eu vou pregar isso amanhã, eu vou pregar isso no domingo. E outra coisa, eu combinei com os regionais aqui o seguinte, malandro. Eu combinei, isso aí tem nada a ver de Israel. Colocar 3 Bíblias abertas aí em Isaac, nessa passagem, e na hora da oferta, no domingo, falar assim, olha pessoal, em nome de Jesus, você que vai agora semear em cima dessa palavra aqui, com 10.000 para cima, vem aqui na frente e coloca. Muito bem. Com 1.000 para cima, vem aqui na frente. Com 500 para cima, vem aqui na frente. Com 100 para cima, com 10 reais para cima, com uma moeda para cima, coloca aqui. Aí a gente não está, como se diz, estipulando, porque foi na hora da oferta. I want you to get a bigger vision. There are exciting things in your future. Your future is filled with marked moments of blessing, increase, promotion. God has already ordained. But the real money for Osteen comes from his book sales, which are repackaged versions of his sermons. His latest book, Become a Better You, for which he reportedly got a $13 million advance, goes on sale tomorrow. They read more like self-help than religion. I want you to get a bigger vision. There are exciting things in your future. Your future is filled with marked moments of blessing, increase, promotion. God has already ordained before the foundation of the world the right people, the right opportunity, time and chance are coming together for you. Why don't you get your hopes up? Why don't you start believing that no matter what you have or haven't done, that your best days are still out in front of you? But the real money for Osteen comes from his book sales, which are repackaged versions of his sermons. His latest book, Become a Better You, for which he reportedly got a $13 million advance,
goes on sale tomorrow. They read more like self-help than religion. In his new book, Osteen lays out 7 principles he believes will improve our lives. To become a better you, you must be positive towards yourself. Develop better relationships. Embrace the place where you are. Yeah. Not one mention of God in that. Not one mention of Jesus Christ in that. That's just my message. There is scripture in there that backs it all up. Qual é o seu nome, demônio? Fale! Em nome de Jesus! Rua. Seu tranca-rua? Na casa dele. Eu fico enganando ele. Eu fico falando assim. Ele é da furiana, ele é da cheia, ele é da baia. Foi o demônio que toda essa igreja aí que fica lá furiando, ele da raça, ele tá... Você sai em muitas igrejas por aí? Eu tô nas igrejas que os pessoal usam meu sangue na boca. Usa o seu sangue na boca? É o batom? E usa a minha calça. Tô enganando a muitos. Tô querendo tirar ele daqui pra levar pro vizinho aqui, que eu também tô lá. Ficou lá vai. Olha aí. Tá querendo tirar ele daqui pra levar pro vizinho aí, ó. Porque diz que também tá lá. Você tá lá também, é? Lá você tá falando em língua lá também, tá? Eu tô enganando a muito. Ela vai falhando, ele vai ficando, ela vai. Ela vai. Eu tô enganando a muito. Ela vai falhando, ele vai ficando, ela vai. Ela vai. Além de católicos e evangélicos, espíritos também praticam o exorcismo. É o caso do professor Hirota. Nós fomos até lá. Acompanhe só. Espiritualista, faz cirurgia espiritual. No ritual católico, os padres não devem acreditar prontamente que uma pessoa se encontra sob pena demoníaca. Bispos podem autorizar um padre a fazer exorcismo. Sai da emissora! Sai da emissora! Sai de lá! Sai de lá! Você sai em muitas igrejas por aí? Eu tô nas igrejas que os pessoal usam meu sangue na boca. Usa o seu sangue na boca? É o batom? E usa a minha... Só leva ela pra tomar água, só. Toda aquela cena era mentira. Foi combinado pra você fazer aquilo. Você fez o papel de uma moça possuída. É, eu sou atriz, né? Que é hipnose? Essa pergunta tem sido feita durante os séculos. Ninguém nunca respondeu com precisão. Mas você tem pelo menos 18 escolas que tentam dar uma definição razoável, horas centradas na filosofia, horas centradas no pensamento mítico, predominantemente mítico,
e associando a religiões. Qualquer pessoa pode dominar? Qualquer pessoa. E é apenas dominar bem as técnicas. Tem vários sinais e sintomas, muito parecido com a cerimônia do candomblé, por exemplo, receber o santo, o caboclo, é extremamente parecido. Eu vou dizer a você, sem medo de errar, todo e qualquer ritual, te leva a um estado de transe ou pré-transe, a um preâmbulo de transe. E em qualquer religião você tem um ritual. Por conta disso, você tem um estado pré-hipnótico, quando não hipnótico, consumado. Tem alguns pastores que usam a hipnose de forma mais... Eles vão jurar de pé junto que não. Eu tenho absoluta convicção que sim. Se você conhece a teoria da hipnose, você sabe o procedimento dele, que está acontecendo e o que vai acontecer. Se a pessoa for muito suscetível, a primeira reação dela será travar a musculatura toda. Você viu aqui ontem com algumas, provavelmente você vai ver isso bem mais acentuado. Trava toda a musculatura, entre rigidez. Essa rigidez é um sintoma de... Tá ali o Lúcifer! A mão! Aqui, ó, senhor! Vai virar o olho todo, né? Já fica com cara de demônio, né? Agora fica meio complicado. Minha cara de olho, já chamou, já está inclusive. O que é que você quer fazer na vida dela, demônio? Ele não está perguntando se demônio, ele está inclusive. E aí é óbvio que nenhum demônio faz alguma coisa que preste na vida de alguém. A resposta imediata é bem rápida e conclusiva. Eu vou roubar com a vida dele, eu quero matar ele. Então você deve ter visto. Aí ele vai fazer uma série de induções, reforçando a ideia do endemoniamento. Como é seu nome, demônio? Como é seu nome, demônio? Eu já induzi, eu quero só a resposta. Dentro do referencial histórico que essa pessoa tem, ela vai jogar o nome. Seria a resposta para aquela sugestão que para ela vale convicta porque ela está sem crítica. Né? Quem é você? Como é? Desde de entidades ditas de candomblé ou de umbanda, seja lá do que for, depende muito da cultura de quem está ali. Agora eu pego essa figura e falo para a plateia. Tá vendo? Para eles ficar livre do demônio vai ter que vir aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta e ser ofertante. Isso que eu estou dizendo é a mesma coisa que ontem eu disse aqui, que quando eu falar a frase você vai cair, ou quando eu apontar para o chão você cai. São chamadas sugestões quasi-hipnóticas. Isso vai ter uma função compulsiva na vida dessas pessoas e a cada vez que ela entrar no processo, mais compulsivo será a frequência e mais compulsivo será o dízimo. Vem aqui, já! Manifesta agora o chefe. Isso. Quem é você? Como é? Ela vai ser obreira lá do meu servo. Que servo? Valdomiro. Foi servo de... Que coisa, hein? É como o bispo Sérgio fala, agora tá uma moda. Todo mundo vem do Valdomiro e todo demônio diz que ele é o servo dele. Quero ver. Ela é serva do meu servo. Serva de meu servo. Quero de volta. Eu salvei ele daquele naufrágio. Olha só quem falou. Para aí. Olha, pessoal, você não sabe da história, mas olha o diabo aqui que tá falando, ó. Que salvou fulano do naufrágio. Meu templo. Tá vendo? É forte ou não é? Hã? Tá aqui, ó. Agora, como é que pode pegar uma pessoa nesse estado, ao invés de ajudar a se e eu não... Fala. Bom e fiel. Olha aí. Servo bom e fiel dele. Tá vendo, pessoal? Eu falo aqui, ele fala aqui. Ó, eu falo aqui na cabeça dele e ele fala na boca. Olha o corpo dessa mulher aqui. Seu nome? É Exum da Morte. A alma dele, tá onde? No lago
de fogo. Vocês são eternos, como eu. A mente de vocês não é capaz de imaginar como é o inferno. Você já levou muitas almas essa semana? Todo dia. Quem que você não consegue levar pro inferno? Fora de vocês, são bem poucos. Porque vocês, qual é a diferença da gente para os outros? Você quer abrir a mente deles. Agora, tá ali o Lúcifer. A mão. Aqui, ó, senhor. Quem é o principado aqui do Brasil, hein? Você sabe o que eu tô falando. Tem 7. No Brasil tem 7? 7. Vai dizendo aonde eles estão. Aonde está o meu homem? Ah, já sei aonde. Já sei. Hã? Na outra emissora. Ah, tem uma outra emissora aí. Que a coisa tá escondida. Que tem aparência de boa, mas tá lá que eu já sei o que isso significa. Se uma quebrar, porque isso vai acontecer, porque é uma guerra contra o diabo. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E todo mundo adora. E estão me adorando. E nisso eu tô fazendo a festa. Aqui. Isso, olha aqui a mão dela. Olha aqui. Quer dizer que as pessoas que assistem adoram você? Agora, volta pra mim. A câmera aqui. Você que decide. Você vai continuar. Você vai continuar. Hein? Assistindo. Você sabe que eu tô falando. Porque cada vez que você liga lá, você sabe quem você tá adorando. Palavras do diabo. Você sabe quem você tá adorando. Palavras do diabo. Será que esse povo ainda vai continuar assistindo? Em vez de olhar pro Todo-Poderoso, estão olhando é pra mim! Bom, eu acho que todo mundo sabe de quem ele tá falando, né? Não precisa falar mais nada. O 7, sai lá naquela emissora! Sai de lá! Porque agora aqui! Sai da emissora! Sai da emissora! Sai de lá! Sai de lá! Vem os 7 aqui! Eu faço uma pergunta. Os 7 estão aqui? Não! Faltam quantos? 2. Faltam 2. Vem aqui os 2. Ó Deus! Meu Senhor! Manda um anjo lá e traga os 2 aqui agora. Manda um anjo lá e traga os 2 aqui agora. Manda um anjo lá e traga os 2 aqui agora. Manda um anjo lá e traga os 2 aqui agora. Sabe, desculpa eu falar dessa maneira, mas a partir de agora o senhor está em dívida, meu Deus, está devendo. O senhor está em dívida com esse povo. Minha intenção não é abençoar as pessoas, mas a minha intenção é trazer um resultado para a igreja. Que a minha intenção é subir com a igreja materialmente.
Eu passei por diversas religiões, seitas, heresias. Eu passei no catolicismo, passei pelo budismo, Rosa Cruz, kardecismo, espiritismo, igreja messiânica, Seixa Noé, fiz numerologia, mind control, que é o controle da mente. Andei pelos chakras, mantras, conheci o tarô, estudei as pedras e terminei indo parar no candomblé. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia eu vou falar a respeito da imortalidade da alma. E quando eu falo alma, estou falando daquela parte imaterial do homem que sobrevive à morte do corpo. A alma é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. A gente vai contar a história de Lívio Barbosa, que afirma pintar sob a influência de espíritos de grandes artistas como Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet e muitos outros. Agora a gente vai conhecer o dom especial do Lívio. Vamos. Eu venho de uma família espírita, uma família que sempre esteve muito envolvida com o espiritismo. Desde pequeno eu tinha algumas visões, os espíritos falavam comigo. Hoje em dia eu sei que já era uma certa preparação da espiritualidade para o trabalho que eu realizo hoje. Só que quando criança você não tem noção exata do que é. Eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte no geral. Não tive uma criação artística e nem uma educação artística. Ele tinha 13 anos. E um fato muito curioso da pintura foi que um dia nós acordamos e... O que você está sentindo? Tô com muito sono, mãe. Quero dormir mais um pouco. Quando chegamos à sala, deparamos com os vidros da janela, de uma das janelas da sala do apartamento, pintada, parecendo um vitral, uma pintura de Francisco de Assis, uma imagem linda, que a gente não sabia nem como tinha acontecido, porque estávamos todos dormindo. E ele fez essa pintura também dormindo, mediunicamente. Nós aceitamos isto, a doutrina, as pinturas, aceitamos com naturalidade as coisas. Não só achamos que é coisa anormal, não, nós achamos como coisa normal. Para nós é normal, porque a gente conhece a doutrina, então a gente sabe que é assim mesmo, dessa forma. Eu comecei a acordar altas horas da noite e começar a desenhar, como se estivesse num estado de transe. Assim como acontece com o sonâmbulo, que levanta da cama e sai fazendo coisas, eu levantava da cama e começava a desenhar. Desenhava de cabeça para baixo as figuras. E sempre o que caracterizou a coisa é porque eu sempre começava a desenhar freiras. E a gente não sabia o porquê que isso acontecia. Então só pela manhã que eu ia ver o que eu tinha feito à noite nesse estado de transe mediúnico. Para mim foi assim difícil entender o mecanismo. Como é que isso acontecia? Porque, ora eu queria desenhar uma coisa e quando essa coisa, esse estado me tomava, eu desenhava uma coisa completamente contrária ao que era a minha vontade. O Aleijadinho, ele entra na minha vida como um divisor de águas. Porque quando ele se apresentou a minha primeira vez, eu também não conhecia nada a respeito. Eu estava dormindo, eu tive um desdobramento, eu saí do corpo e de repente olhei para as minhas mãos e disse... Eu tô leproso. Eu ouvi uma voz atrás de mim e dizia para mim assim: não, você não está leproso. Eu é que fui leproso. Olhei para a pessoa, suposta pessoa. Eu vi aquele homem, aquele ser espiritual que se identificou para mim. Meu nome é Antônio Francisco Lisboa, mas você pode me chamar de Aleijadinho.
E Aleijadinho é o meu orientador espiritual no campo da pintura mediúnica. Nós tivemos vários encontros espirituais, eu tive sonhos com ele, projeções no mundo espiritual, onde ele vinha me contando a respeito do trabalho que ele queria exercer comigo, com um grupo de pintores, que eu iria conhecer ao longo do tempo. Nós não ouvíamos falar muito em Renoir, Van Gogh, Monet, Picasso. No início eles não assinavam, então até pra gente era difícil identificar quem eram, né? Ou o que eles queriam. Nós sabíamos que eles queriam pintar, mas quem era? O que era? Qual era o propósito? Nós aqui no Brasil chamamos de pintura mediúnica, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. É a pintura dos espíritos através de um médium. Eu já havia tido algum contato com esses espíritos em vidas passadas. E por isso, a facilidade minha para captar as energias e a criação nova desses espíritos através de mim. Uma noite dessa, eu adormeci e nesse momento eu me vi projetando fora do corpo. E na nossa parede, na parede lá de casa, a parede desapareceu e para mim era como se houvesse ali naquele momento uma paisagem. Só que a coisa mais interessante, que era tudo preto e branco, como fosse uma foto antiga. Eu vi aquela figura daquele homem, assim, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando aquele homem, se movimentando naquelas imagens, veio falar comigo. Como se tivesse saído da fotografia. Naquele momento ele veio e começou a dizer: eu sou Renoir, estou me apresentando a você, porque eu vou começar a trabalhar com você. E ele falava em francês e eu entendi em português. Para mim foi difícil compreender isso. Hoje em dia, com conhecimento espírita, eu sei que o espírito fala a linguagem do pensamento. Essa tradução ela é quase que simultânea. E aquela comunicação, a comunicação do espírito, ela é mental. Ela não é oral nem verbal, não é de palavras, as palavras não saem dos nossos lábios, é tudo em comunicação pela mente, pelo espírito. Hoje o meu trabalho espiritual se resume em tentar auxiliar as pessoas de alguma forma. O Aleijadinho me esclareceu desde o início. Não é uma tarefa fácil e não será uma tarefa fácil. Mas o trabalho que nós vamos realizar com você, a finalidade maior é tentar demonstrar, através da arte, através da pintura mediúnica, de que a vida continua após a morte. Que nós estamos vivos de uma outra forma, em outro plano, numa outra existência, mas que continuamos a criar. Essa possibilidade de se pensar a respeito da vida após a morte, eles me disseram para mim: nós já nos daremos por satisfeito. Já teremos alcançado o nosso objetivo, que é alertar as pessoas de que existe esperança após a morte, que existe vida após a morte. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal. E que há mais após a morte, e isso é o que o Senhor quer que todos conheçamos. Você é eterno, você querendo ou não, você é eterno. E ninguém vai mudar isso. Vocês são eternos, como eu. Oi, gente. Vocês já conhecem a história do Lívio, né? Agora eu tô chegando aqui em Vila Valqueire, subúrbio do Rio de Janeiro, e eu vou conhecer o Lívio pessoalmente, ver esse dom especial e poder mostrar e dividir com vocês o que eu vou ver. Tá tudo bem? Prazer conhecê-la e recebê-la. Quer ajudar? Eu quero. Que você participasse. Eu quero, já vi as imagens, já estou empolgada, estou interessada, estou a fim de ver tudo. Eu vou fazer uma pequena concentração e entrar em transe. Bandido.
Vamos embora. Mas o trabalho que nós vamos realizar com você, a finalidade maior é tentar demonstrar, através da arte, através da pintura mediúnica, de que a vida continua após a morte. Essa possibilidade de se pensar a respeito da vida após a morte, eles me disseram para mim, nós já nos daremos por satisfeito. Já teremos alcançado o nosso objetivo. Essa possibilidade de se pensar a respeito da vida após a morte, nós já nos daremos por satisfeito. Já teremos alcançado o nosso objetivo. E que há mais após a morte, e isso é o que o Senhor quer que todos conheçamos. Você é eterno, você querendo ou não, você é eterno. E ninguém vai mudar isso. Vocês são eternos, como eu. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008. O Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. Our soul or spirit is eternal.
hell is definitely real. It's real, very much real. Like the Bible says, you in torment. The one in the middle, they trying to get out of the fire, but there's no way they can get out. There's no hope for them. There's no way of escape for them. You can smell the stench of the crack cocaine. You can smell the stench of the marijuana. People was high and laying all across the floors. And I took that Valium. And before I knew it, I fell off the couch onto the floor. It was pitch black, dark. I began to quiver. I began to have the shakes, and I began going down and down and down like a deep pit. And I started smelling the stench of hell. It's the most rottenest thing that you can ever smell in your life. In fact, you can't even imagine it. I began to feel a tugging, a pulling. Like the Bible says, demons tug and nag at you. They was calling my name. Boy, say, we got you, we got you, we got you. You belong to us now. I saw souls, lost souls that was in torment in the lake of fire. They was crying and calling on God. They was hopeless. And I called on the Lord. Jesus, Jesus, help me, Jesus, help me, Jesus. And soon I called on his name. I saw the hand of God snatch me out of hell, and my spirit went back into my body. Carl says that he was in hell for more than half an hour. I was dead. And they said that was there was 30 to 35 minutes. But I know that was a loving God that loved me so much. Immediately asked the Lord to forgive me, repent, put them sins behind me, go forward in God. I really gave my life back to Christ after that. Today, Carl is married again. He's also on a mission to tell as many people as he can about the reality of heaven and hell. Ela me disse, você vai ser amado para sempre. Não há nada. They trying to get out of Jesus, Jesus, help me, Jesus, help me, Jesus.
As leis judaicas para o velório são detalhadas. O enterro deve ocorrer o mais rápido possível, uma prática que reflete a origem do judaísmo num clima quente. Os judeus ortodoxos se opõem à cremação, pois acreditam que ela nega a possibilidade da ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo, a ressurreição do corpo. The one in the middle, they trying to get out of. Don't throw your life away. Accept Jesus as your Savior.
O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Mobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro e que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. As experiências de quase morte também estão nas telas de cinema. No filme Linha Mortal, com a estrela Julia Roberts, 5 estudantes de medicina provocam a morte clínica, uns nos outros, só para experimentar a sensação. As consequências são dramáticas. Mas será que a ficção acontece na vida real? Hell is definitely real. It's real, very much real. You can smell the stench of the crack cocaine. You can smell the stench of the marijuana. People was high and laying all across the floors. Carl smoked some crack and started drinking alcohol and using other drugs. But he says he believes it was the last pill he took that sent him on a journey to hell. And I took that Valium, and before I knew it, I fell off the couch onto the floor. It was pitch black dark. I began to quiver. I began to have the shakes, and I began going down and down and down like a deep pit. And I started smelling the stench of hell. It's the most rottenest thing that you can ever smell in your life. In fact, you can't even imagine it. I began to feel a tugging, a pulling. Like the Bible says, demons tug and nag at you. They was calling my name. Boy, say, we got you, we got you, we got you. You belong to us now. Like the Bible says, like the Bible says, like the Bible says, like the Bible says. The one in the middle, they trying to get out of the fire, but there's no way they can get out. There's no hope for them. There's no way of escape for them. The one in the middle, they trying to get out of the fire, but there's no way they can get out. There's no hope for them.
There's no way of escape for them. Ele, inclusive, é do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Olha o que ele fala, quer ver? As experiências de quase morte, como elas estão descritas e são apresentadas na novela, são um fenômeno universal que já foi relatado desde a antiguidade. Para se ter uma ideia, Platão já relatou uma experiência de quase morte, e são fenômenos que ocorrem universalmente, independente de credo, de religião, de formação cultural, de idade. Eles estão descritos em todas as sociedades de uma maneira mais ou menos uniforme. Eu, na condição de médico, já estudo isso há vários anos e não consegui identificar dentro da medicina explicações que me convencessem e que me provassem suficientemente as teorias farmacológicas ou bioquímicas dos cerebrais. Aqui no Brasil, nós temos uma instituição fundada em 1988 que se dedica a estudar esse tipo de fenômeno através das ciências projeciologia e conscienciologia. Nós defendemos a hipótese de que existe uma saída real, ou seja, algo que nós chamamos de consciência, mas pode ser chamado de alma, espírito, self ou ego, realmente se desconecta, se descoincide do corpo biológico, do corpo humano, naquele momento, numa situação traumática, e se manifesta numa outra dimensão, que nós chamamos de dimensão extrafísica, e percebe uma realidade não só física, mas também extra-humana. When I was in this coma, the first thing I remember was everything was this light blue-gray in color. The only thing that was with me was a being beside me. I could feel its presence. It was a comforting presence, a reassuring presence, but it was also a presence of magnitude and power. I felt things were all right. I then found myself in the middle of space, surrounded by stars, galaxies, nebulae, and I felt like I was an integral part of the universe. Then I started seeing future events. I saw that my children would be needing me, and I really felt I needed to be back to help them. The next thing I can remember is waking up. Next, I remember being up and off to the right. And I'm thinking, why am I up by the ceiling? Then I looked down, and that's when I saw my body. I went up and out, and it was just expansive. It was just total blackness, the most comfortable, peaceful, quiet. There's a light on the horizon, and what I wanted to do the most was go into that light. And then I have this presence come in between and intercept me before I can get to this most beautiful, loving light. And it was my brother-in-law. He had died 7 months earlier from cancer. He wanted to take me on this journey that gave me a sense of really understanding life in a whole different way. We got around to talking about it's time to go back, and I go, well, I don't want to go back. And he said, well, there's been a mistake. You have to go back. You have to live your life's purpose. And at that, I was pulled back. Dropping back through darkness, I slammed into my body. Down the river. As I crested the drop, I thought, I'm in trouble. I was immediately engulfed by the waterfall. My boat was pinned between rocks. Finally, my body broke loose of the boat. I was free, and my spirit was free from my body. And then I was above the river. I was immediately greeted by 10 or 12 spirits. I knew that they had come to guide me on our journey back to God.
I would go back to my body and take a breath and then rejoin these other spirits that were guiding me. They told me that it wasn't my time to die. I still had work to do on earth and that I had to return to my body. I had faith, but now I have knowledge. Lucy Lutfi, de 71 anos, é escritora e viveu 2 situações desse tipo. São as chamadas EQMs, experiências Ela de teve quase uma morte. grave Hemorragia durante uma cirurgia plástica e diz que teve a sensação de sair do próprio corpo. Vendo o meu corpo na cama do centro cirúrgico, né, na mesa do centro cirúrgico, eu ouvi a consideração dos médicos. Morreu. E via também o eletroencefalograma em linha reta. Eu caí 50 metros de altura a 140 por hora. No momento do acidente, no momento que o carro estava virando, eu fui puxada por um túnel, fui tragada por um túnel que me deixou flutuando no asfalto. E eu vi todo o acidente Esta mulher acontecer. já esteve clinicamente morta e conta o que viu do outro lado. Eu me vi num lugar diferente e assim que eu queria entrar nesse lugar, pedir socorro. Uma história parecida com a que é contada por esta outra mulher. Ela teve uma parada cardíaca e agora acha que existe vida após a morte. Tinha uma luz, era uma voz masculina, que eu identifiquei como uma pessoa, um homem, né? E essa voz falava comigo. Deus me levou 15 vezes ao inferno e 7 vezes ao céu. Todas as noites, 3 horas por noite, por 30 noites. 30 noites? Você deveria estar desejando que E ali aquilo estava acabasse. o anjo do Senhor, que chegou para mim e disse: vem que vou eu te mostrar o inferno. Então eu disse a ele: Senhor, ao céu eu quero ir, mas ao inferno não. Porque dizem que o inferno é muito horrível. Filha de portugueses, Ana Isabel Gomes nasceu em Angola, terra em que viveu até aos 15 anos. Vem para Portugal e as saudades de África são uma constante. Cresce saudável, mas quando atinge a maioridade, começa a ter alguns problemas. Cansaço, desmaios, começar a ficar com a ponta dos dedos e lábios roxos. Ana Isabel estava revoltada, não esquecia a vida em África e atribuía os problemas de saúde à raiva que sentia por ter vindo para Portugal. Mas os desmaios eram cada vez mais frequentes e emagrecia a olhos vistos. Foi então que procurou ajuda médica e lhe foi detectada uma malformação congénita. Ana é então submetida a uma operação de 9 horas. Entra em paragem cardíaca e aí vive uma das experiências mais marcantes da vida dela. Durante a minha operação há uma deslocação do meu, não sei se é espírito, não sei o que é que lhe podemos chamar, em que eu vejo-me num canto da sala de operações, a olhar para baixo e a ver o meu corpo a ser operado. O meu corpo todo aberto, a mexerem-me no coração, vejo sangue e tudo, e muita agitação, e eu de cima a ver tudo o que se estava a passar. E a determinada altura sinto que há um túnel que me chama, começo a ouvir uma voz que me chama e começo a olhar com receio e vejo que ao fim há uma luz e uma voz meiga, suave, amiga que me chama, uma voz que me estava a tranquilizar muito. Por outro lado, eu não queria sair porque eu estava a ver o meu corpo ali e eu não podia ir sem o meu corpo, eu não me estava a imaginar sem o meu corpo, mas essa voz foi entoando com tanta paz, com acabei de serenidade, passar o túnel. Vou puxar a sua mão? Exatamente, Ana. Gostaria que olhasse para a sua mão sem desviar o seu olhar. Eu vou dar um esticãozinho, a sua mão vai ficar suspensa no ar. Isso, muito bem, Ana. E sem desviar o seu olhar, eu gostaria que você permitisse que a sua mão descesse tão só à velocidade que você precisa de entrar em transe. Quando a sua mão tocar na sua coxa, isso.
Você vai dormir. Dormir calma e profundamente. Você agora, a meu pedido, concentrada na minha voz, sabendo que sou alguém que você conhece, em quem confia, vai voltar ao momento do passado, onde começou a constatar que alguma coisa estava errado no seu corpo, no seu coração. Porque essa respiração... Estou a ser consultada. A ser consultada. Fala um pouquinho mais alto. A ser consultada por quem? Onde é que está? Diga-me. No hospital. Está a ser consultada. Diga-me, está alguém ao seu lado? Não, estou sozinha. Onde é que estão os seus familiares? Não estão. Há algum médico perto de si? Aponte-me com o dedo. Onde é que ele está? Está ali. O que é que lhe está a dizer o médico, Ana? Está-me a dizer que tem que ser operada, que tem que me abrir. Está assustada, não está? Está muito assustada. Muito. Não quero. Não quero o meu corpo, não. Eu não fiz mal nenhum. Só quero viver como as outras jovens. O meu corpo é bonito. Eu sou bonita. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai avançar no tempo para o momento que está no bloco operatório. 1, 2, 3. Conte-me, é importante que me conte. O que é que está a passar? Estou no canto da sala. No canto da sala? Diga-me. O que é que vê? O meu corpo. Lá corpo. embaixo. Tudo aberto. Muito sangue. Muitos médicos. Muitos enfermeiros. Se assusta? Assusta-me. Olhe para aquele corpo lá embaixo. Você sabe quem é aquele corpo? É meu. Questione-se. Porquê é que eu estou aqui? Porquê é que eu não estou no meu corpo? Sente-se questionar. O que é que se passa? É isto que eu estou a procurar. Porquê é que eu estou aqui, neste canto? Então relate-me, diga-me o que é que faz neste momento. Estou preocupada, quero voltar para o meu corpo, mas estou a sentir alguém que me chama. Alguém que chama? Sim. Alguém como? Sei que relatar, eu sei que você disse isso. Está aqui alguém. Estou a olhar para um sítio, vejo um túnel. Um túnel? De que é feito esse túnel? Diga-me. É um bocado escuro, mas sinto que está a luz. Diga-me onde é que está o túnel. Eu sei que você está lá em cima no alto. Está aqui ao meu lado. Descreva-me o túnel. Como é que é esta luz? Ao fundo tem muita luz. Muita luz? O que é que você sente ao ver esse túnel? Tenho vontade de entrar, mas tenho medo de deixar o meu corpo. Queria que o meu corpo viesse comigo. Mas você quer seguir esse túnel? Quero. A voz é meiga. Posso lhe pedir uma coisa? Pode levar-me consigo, a minha voz só. Sinta a minha mão, está a sentir a minha mão. Eu vou-lhe pedir, por favor, que dentro dos possíveis me relate o que se passa quando você entrar nesse túnel. Quem é que está a chamar por si no túnel? Você disse que estava alguém no túnel. Quem era esse alguém? Alguém especial. Eu não conheço. Entre. Avance. Descreva-me o que está a ver, a sentir. O que é que lhe estão a dizer? Já cá estou. Lá está. Está a pegar em mim. Está-me a dar a mão. Quem é que lhe está a dar a mão? Eu não conheço, mas é muito agradável. É muito bom. É muito meigo. Ai, é tão bom. Para onde é que você vai? Vou para um jardim. Um jardim? Como é a temperatura aí? É muito agradável. Descreva-me tudo o que puder descrever. E ele está-me a levar para uma árvore linda. Uma árvore? Grande, imensa. Vá com ele. Existem flores maravilhosas. Então vive esse momento de felicidade. Escuta o que esse ser lhe está a dizer. O que é que ele diz? Que tenho que voltar. Que ainda tenho muito que cumprir. Estão-me a chamar cá embaixo. Estão a chamar cá embaixo? Estão a bater muito, com as máquinas a chamarem-me. Sinta a bater cá embaixo, sinta a bater. Estão-me a chamar. Estão a chamar. Quem é que está a chamar? O que é que se São passa? os médicos, estão-me a chamar, a bater muito no meu corpo. Estão a fazer assim. O que é que você ouve? Escute, concentre-se. O que é que você ouve? Estão a chamar por mim. Anda, reage. Estão a chamar, a abanar-me, a pegarem-me, a chamarem-me. Eles estão a abanar, a chamar-me. Sinta o seu corpo a ser abanado. Sinto, estou a sentir. Ai, estou a voltar. Vamos lá, sinta-se a voltar. Vamos lá. Estou a voltar. Vamos lá, vou contar de 1 a 3. Isso, 1, 2, 3. Isso, sinta-se no corpo novamente. Isso, Ana. Isso mesmo, olhos abertos, sentindo-se muito bem, muito calma, bem perfeito e equilíbrio com a natureza. Doutora.
É? Portanto, agora, está interessada em descobrir mais alguma coisa? Se calhar, e por que não? Não sei, diga-me. Talvez uma regressão, saber o que fui noutra vida, E aquele túnel me tirou do corpo de novo. Me tirou do corpo, aí eu voltei para aquela luz e fui na direção daquela dupla que estava me esperando. E naquele momento eu senti paz absoluta. Eu ficava sobre um tapete vermelho que mede 2 por 2. Eu deitava de bruços sobre esse tapete. Depois, o meu espírito saía do corpo e eu adentrava ao abismo com 2 anjos que desciam do céu e me acompanhavam. Porque quando você subir no púlpito para falar as revelações, você irá falar no meu nome, porque o ministério é meu. Eu lhe entreguei o ministério e lhe pedirei conta. Hoje em dia, Angélica Zambrano está pregando a mensagem de Deus a toda a humanidade, a toda a humanidade, a toda a humanidade.
Ele me disse: o inferno, ele tem um formato de corpo humano. Você andará em algumas partes desse corpo. E eu disse: mas como é que pode essas crianças estarem aqui? Crianças de mais ou menos 5, 7 anos de idade. Senhor, eu já estou aqui há muitos anos e não posso morrer. Porque o tempo de vida contado por Deus não é o tempo de vida contado pelo homem. Mais após a morte, e isso é o que o Senhor quer. Você é eterno, você querendo ou não, você é eterno. E ninguém vai mudar isso. Eu tinha pavor da morte. E hoje eu percebo que não tem razão, porque não há morte. Eu tenho como fato que morte não existe.